Fala aí, galera da segunda série do ensino médio, tudo beleza com vocês? Professor Patrick aqui na área mais uma vez, dando prosseguimento ao conteúdo, beleza? E o tema de hoje é geografia urbana, ok? Geografia urbana que está lá no capítulo 6 de geografia 1, beleza? Então, capítulo 6, geografia 1. Geografia urbana vai ser o tema central desse módulo, tá? Desse capítulo. E do próximo também, no 7, vocês também ainda vão estar vendo capítulo Geografia Urbana. E a ideia desse primeiro módulo aqui é mais passar a parte conceitual, é até um pouco mais rápido, tá? Mas é interessante que você entenda esses conceitos para prosseguir, né? Prosseguir adiante aí, conseguindo compreender tudo aquilo que a gente tratar dentro de Geografia Urbana, beleza? Então, primeiramente, começamos sobre o conceito mais importante, o conceito que dá início, né, ao nosso tema, que é urbanização. Basicamente, urbanização vai tratar do quê? De um crescimento populacional no meio urbano mais acelerado que o crescimento populacional no meio rural. Então, se eu tenho um território onde o crescimento da população urbana é mais rápido do que o processo de crescimento populacional no meio rural, eu estou falando de um território que está em processo de urbanização. Beleza? Então, olha lá, o crescimento da população urbana mais acelerado que o crescimento da população rural. E isso pode acontecer por diversos motivos. Eu posso estar falando de uma área de atração, por exemplo, oferta de empregos na cidade, tá? Melhores condições de vida. Então, você tem aí uma área que vai atrair as pessoas que estão no meio rural. Ou eu posso estar falando de um processo de necessidade de saída de uma área, porque vamos supor o cara está desempregado no campo, perdeu a sua terra por algum motivo, tá? Ou então você está numa área onde os fatores climáticos não favorecem para que você continue lá, uma área que tem secas constantes, então assim você vai ter a necessidade de sair e buscar um meio urbano, tá? Então basicamente isso. Se eu tiver a população urbana em crescimento mais acelerado do que a população rural, eu estou falando de urbanização. Basicamente isso. E o interessante é que esse conceito ele está diretamente ligado, ele vai ter uma ligação umbilical com o conceito de êxodo rural, beleza? O que é o êxodo rural? Basicamente também é a saída do campo para a cidade. Então a saída do meio rural para o meio urbano, você está falando de êxodo rural, a saída do campo para a cidade, beleza? E isso vai favorecer o crescimento, obviamente, do meio urbano, tá? Favorecendo aí o processo de urbanização, ok? Outro conceito importante, sítio urbano. Pessoal, sítio urbano é o terreno sobre o qual a cidade foi construída. Basicamente isso. Então, sítio urbano tem um terreno e ali se constrói, ali se forma uma cidade, tá? E o interessante é que muita gente acha que o sítio urbano não passa por nenhuma alteração, né? O terreno ele não vai passar por alteração, a cidade é que vai se adaptar ali aos relevos e tudo mais, só que você pode sim promover mudanças no meio urbano, no sítio urbano. E essas mudanças podem ser grandiosas. Eu tenho, por exemplo, só na cidade do Rio de Janeiro, 3 grandes exemplos. Aqui, ó, desmonte do Morro do Castelo, onde eu tenho hoje o bairro do Castelo, no centro da cidade do Rio. Antes era um morro, tá? E esse morro foi escavado, foi desmontado e retirado de lá. Você deixa aquela área plana para melhorar a mobilidade, tá? Melhorar uma série de situações. Então, desmonte do Morro do Castelo, eu tenho desmonte do Morro do Santo Antônio também, que ocorreu naquela área. Eu tenho a construção ali do Aterro do Flamengo, tá? Então eu tenho um bairro, no caso do Aterro do Flamengo, que ele segue à risca, justamente o nome dele, Aterro do Flamengo. É uma área que de fato foi aterrada, aquilo ali era tudo mar. Então é um bairro que foi construído, foi criado a partir de aterramento. Você foi aterrando e se constrói ali o Aterro do Flamengo, que é inclusive muito importante para você promover uma ligação entre a Zona Norte e a Zona Sul do Rio. Antes era muito mais complicado, tá, esse trajeto. Agora você facilita, né, a ligação da Zona Norte com a Zona Sul do Rio. Beleza? Então, o Aterro do Flamengo aí.
Conurbação, outro conceito também importante da gente compreender. E o interessante aqui é a gente não confundir as coisas, tá? A conurbação com a metrópole. Eu vou explicar bem a diferença disso para vocês. Então, olha lá, conurbação vai tratar da integração física de duas ou mais cidades. Somente isso. Eu estou falando somente de uma integração física e nada mais. Como é que isso vai acontecer? Eu tenho a cidade A e a cidade B. E a gente passa a compreender aqui um outro conceito dentro disso, que é o conceito de periferia. Tá? O que é periferia da cidade? Periferia da cidade é o entorno da cidade. Beleza? Periferia é o entorno da cidade. Muita gente confunde periferia com favela. Tá? Periferia é uma coisa e favela é outra. Vamos falar de favela ainda no próximo módulo. Tá? Eu posso ter uma favela na área periférica? Posso. A favela pode estar situada aqui. Mas eu posso ter uma favela também no meio da cidade. Então eu não posso dizer que periferia é a mesma coisa que favela. Beleza? Basicamente isso. Vamos falar mais de favela na próxima aula. Tá? Hoje somente vamos falar de periferia. Então, periferia é o entorno da cidade. E quando você vai ocupando a área periférica, a gente está falando de periferização. Beleza? A área periférica das cidades vão sendo ocupadas tanto da cidade A como da cidade B. Essa ocupação vai acontecendo de maneira tão intensa que chega um momento em que as duas cidades se encontram, se conectam. Beleza? Aqui nesse momento, onde ocorreu a integração das duas cidades, tá? Eu vou ter aqui no meio um limite, né, que a gente vai chamar de limite político-administrativo das cidades. Aqui nesse momento de encontro entre elas, eu confirmei o processo de conurbação. Beleza? Então, a mera integração física, a união física, através do processo de ocupação da área periférica, essa ocupação vai promover no final, quando ocorre o encontro das duas cidades, o processo que a gente chama de conurbação. Beleza? E eu coloquei uma observação aqui, ó. Os limites territoriais dos bairros são difusos. Eu estou falando de uma ocupação tão intensa que você não consegue muitas vezes entender em qual bairro você está, em qual área você está. E isso você consegue perceber, inclusive, onde você mora, provavelmente, tá? Quem é que já não passou, por exemplo, por uma rua e ali é um bairro e você vira a esquina já é outro bairro, tá? Eu dou sempre um exemplo da onde eu morava no bairro da Abolição, né? Na verdade é uma confusão, porque lá os moradores se afirmam que moram na Abolição, mas a correspondência chega como Piedade. Existe uma placa de chegada no bairro que aponta que você está chegando no bairro do Encantado. Então é tudo muito confuso, tá? Isso ocorre por causa desse processo de crescimento das cidades, né, de maneira acelerada, aliado aí ao processo de conurbação, que vai unir uma cidade a outra, tá? Só que o grande lance para você compreender conurbação é que você só precisa se apegar à integração física das cidades, beleza? Foi expandindo para cá, a cidade B foi expandindo para cá, ocorreu o encontro. Temos um limite, tá? Temos um limite entre as cidades, tá? É o limite político-administrativo, beleza? E aqui eu tenho somente uma integração física entre elas, ok? E a gente vai para o próximo conceito, que é o conceito de metrópole. Aí a gente vai perceber de maneira bem nítida a diferença. Olha lá, metrópole, eu só coloquei aqui, ó, serviços comuns. Por que isso? Até esse momento aqui de conurbação, eu só tenho uma integração física. Para eu formar uma metrópole, eu preciso oferecer para essa galera que está aqui nesse meio os serviços comuns. Eu estou falando de transporte, tá? Eu estou falando de construção aí de vias para favorecer o processo de mobilidade. Eu estou falando de construção de escolas. Eu estou falando de construção de postos de saúde, tá? Para a galera ter atendimento médico hospitalar. Então eu estou falando de uma série de serviços que são oferecidos para essa galera aqui,
para que eles também tenham a dignidade, né, de quem mora nas áreas centrais. Então, a partir do momento em que eu ofereci serviços comuns para essa galera aqui, atendendo as duas cidades, aí sim eu formei uma metrópole. Beleza? Enquanto eu tiver somente a integração física entre elas, eu tenho conurbação. A partir do momento em que eu ofereci serviços comuns, eu passei a ter uma metrópole. Beleza? E eu coloco aqui um exemplo para vocês, a região metropolitana do Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro, Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Niterói, São Gonçalo, etc. Tá? Nilópolis e assim por diante. Então, basicamente a diferença vai ser essa. Aqui eu vou ter os serviços comuns sendo ofertados para essa galera aqui. E aqui na conurbação eu ainda não tenho esses serviços sendo ofertados. Eu só tive a integração física entre as duas cidades, beleza? E para finalizar, o conceito de megalópole. Olha lá, galera, integração física de duas ou mais metrópoles. Eu estou falando de duas dessas aqui se unindo, beleza? E eu trago aqui alguns exemplos lá dos Estados Unidos. Wash, tá? A junção da metrópole Boston com a metrópole Washington. Chipitz, a junção da metrópole Chicago com a metrópole Pittsburgh. San, a junção da metrópole São Francisco com a metrópole San Diego. Beleza? E assim a gente termina os nossos conceitos básicos, lembrando, mais uma vez, como sempre vou fazer, estejam sempre com a apostila, fazendo as anotações de vocês, marcando o que vocês acharem necessário, tá? E nunca se esqueçam, mais importante ainda, estamos concluindo o módulo 6. O capítulo 6 está sendo terminado, logo é obrigação sua realizar as tarefas do capítulo 6, beleza? Fazer os exercícios do capítulo para tudo ficar tranquilo e nada ficar acumulado. Tranquilo, galera? Obrigado pela atenção, um grande abraço a todos, até a próxima.